Olá pessoal, estamos aqui em casa de Chico Xavier para a gravação de mais um vídeo e rogamos a Jesus que abençoe os nossos propósitos. Hoje nós gostaríamos de falar sobre os mecanismos da mediunidade. O que seria isso? Como se dá o fenômeno mediúnico? E nesse mecanismo, o primeiro ponto que nós temos que alertar é a sintonia. O que seria sintonia segundo André Luiz? A sintonia é a identificação. Então muitas vezes a gente acha que sintonizar, nós já estamos com o espírito comunicando através de nós. Não. A sintonia é a identificação. E como seria essa identificação? Vamos imaginar as vibrações. Nas casas espíritas que nós frequentamos, é muito falado em vibrações. André Luiz, nos mecanismos da mediunidade, esclarece que as vibrações, ela advém igual vindo de um aparelho eletrônico. Segundo ele, vamos ligar um aquecedor, teremos ondas caloríficas. Ligamos um rádio, temos ondas sonoras. Enfim, tudo respeita a esse mecanismo. E o aparelho que nós utilizamos para recepção ou geração dessas ondas, né, é o que faz ela se reproduzir. Assim é o espírito. O espírito, qual que é a forma que ele tem de produzir essas vibrações? É pelo pensamento. É o poder do pensamento. Tanto é que André Luiz, em toda a sua obra, nos traz a palavra formas mentais, que nós ainda teremos que estudar bastante para entender esse fenômeno, né, que é feito através do pensamento. Então as vibrações, elas são geradas pelo nosso pensamento. Ora, nós temos o aparelho gerador, o receptor, o assimilador, o desassimilador, o condutor, tudo no nosso cérebro. Ele é que é esse processador que vai gerar essas vibrações. E qual que é a fonte? O pensamento. O pensamento por si só, ele pode ser estagnado, mas ele vira uma onda que é emitida pelo nosso sentimento. Então ninguém faz nada sem pensar e não faz nada sem sentir. Aí que nós geramos as nossas vibrações. E essas vibrações se propagam como se propaga a luz. Ela tem direção, ela tem endereço, ela pode ter o ricochete do bater e voltar, ela é transformada. Então é como se a gente vivesse num mundo químico, onde cada um está produzindo alguma coisa de acordo com a combinação dos pensamentos. Aí nós vamos entender um pouco da aura psíquica, que de acordo com o nosso pensamento, ela tem uma coloração que já é comprovada. Então, essa energia produzida pelo espírito encarnado, ela gera essa luz, ou não luz, né? E ela vai ter uma coloração de acordo com os pensamentos. Como seriam os nossos pensamentos para dar a coloração a essa aura, né? Nós temos pensamentos, ou deveríamos tê-los, glorificados, que são os pensamentos mais elevados, né, que nos ligam direto com uma superioridade espiritual. Mas nem sempre nós temos, nós buscamos esses pensamentos através do esforço diário, da prece, da boa atitude, enfim, todos nós sabemos o momento que nós estamos com o pensamento elevado. Nós temos os pensamentos racionalizados, que são os pensamentos do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, da nossa vida física, né, dos nossos compromissos na vida material que nos ocupa o tempo, né? E podemos ter pensamentos inferiores, o que às vezes acontece mais, né? Esses pensamentos terão uma coloração mais escura e um nível de frequência mais baixo. Então é essas emissões de ondas mentais que nós vamos produzindo. E o que seria então a sintonia diante desse contexto? É a identificação por uma mesma vibração, numa mesma frequência. Quando a gente estuda a eletricidade, a gente pode entender isso muito bem. Quando a gente estuda as ondas de um rádio, por exemplo,
né? Nós sabemos que se sintoniza uma estação radiofônica de acordo com o número da frequência, e ali eu vou ter a programação que me interessa ou não. Eu posso passar por uma estação e não estacionar ali, escolher uma outra estação de rádio para que eu possa comungar aquelas ondas vibracionais através da sua programação. Não é diferente no mundo dos espíritos. A sintonia é justamente a identificação. Quando nós identificamos essas ondas também emitidas pelos espíritos, ou eles nos identificam as ondas emitidas, é que há a aproximação. E como se dá essa aproximação? Através dessas antenas psíquicas. E quem é o ponto comum para que essas antenas psíquicas possam se identificar? O perispírito. Nós sabemos que o espírito desencarnado compõe-se do seu perispírito. Nós encarnados temos um perispírito. A mediunidade é justamente a possibilidade do afrouxamento desses laços perispiríticos, nos colocando em contato e percepção com essas vibrações de um campo espiritual. É um aparelho que nós podemos dizer que somos, dessa identificação sem os sentidos que o corpo físico em estado normal percebe. Então aí que há a sintonia, que é uma identificação. Aí nós falamos muito o quê? Em passividade. Então é o segundo passo para a comunicação mediúnica. Eu posso identificar e não me apassivar aquelas ideias ou aquela entidade, aquele irmão que está se aproximando e que eu já identifiquei como sendo médium. E se eu me identifico, eu vou dar a chamada passividade, que no pretérito chamava incorporação. Mas é esse encontro dessas vibrações de formas pensamentos, ou de pensamentos direcionados, ou a possibilidade dessa sensibilidade nervosa que constitui o órgão físico do médium, já um preparo reencarnatório, aí que eu costumo chamar de mediunidade de trabalho, né, para uma reunião mediúnica, é que ele vai dar essa passividade. O que é que acontece? Há uma comunhão, né, vibracional para que a comunicação se efetive. Nós vamos falar de mediunidade de trabalho e vamos pensar numa reunião mediúnica de atendimento a sofredores. Óbvio que essas vibrações não vão ser por afinidade, vão ser por percepção. Mas também costumo dizer que nós atendemos nas nossas casas espíritas, né, entidades sofredoras com os mesmos sofrimentos que ainda nos visitam. Por isso que muitas vezes a identificação é mais natural. Só que tem que já não tem o aparelho físico, né, para a percepção do mundo corpóreo, vai utilizar a mediunidade ou o médium para viver essas sensações na intensidade necessária para que venha o acolhimento, para que ele venha o aconchego, para que ele venha a instrução, né? Como nós estudamos no livro dos médiuns, na obra toda de André Luiz, que é magnífica. Então é esse o processo de uma comunicação mediúnica. E tem uma coisa chamada, que é o terceiro item, vibrações compensadas, que é tudo no campo da energia ainda. O que é vibrações compensadas? Vibrações compensadas é o efeito dessa comunicação no próprio médium e no próprio espírito. O que equilibrou e desequilibrou em quem e por quê? Chama-se vibrações compensadas. Imaginemos recebendo ou apassivando a um espírito superior. Qualquer médium vai relatar o bem-estar, a emoção, a leveza, a sensibilidade que causou a energia daquele espírito, porque captam a energia superior. Outros médiuns podemos também, na recepção aos sofredores, ter aquele desequilíbrio energético natural do sofrimento trazido pela entidade comunicante. Aí tem um refazimento através do passe, o reequilíbrio pela espiritualidade, e o médium se torna o quê? Equilibrado novamente dentro de um trabalho mediúnico. Então as vibrações compensadas, elas sempre existem no processo
da comunicação mediúnica. Agora, a nossa dificuldade enquanto médiuns é criarmos afinidades, porque vibrações permanentes é que criam afinidades mais permanentes. Segundo André Luiz, nós temos que ter o esforço, né, para ter essa vibração em mais alto grau, para que nós nos afinizemos com aqueles espíritos trabalhadores em prol da humanidade, que buscam nos médiuns uma ferramenta, nada mais do que isso, para que possam executar ou se tornar público, né, o trabalho dos espíritos em prol do socorro da humanidade. Mas é todo esse mecanismo científico, né, que a ciência tem adiantado tanto nas leis vibracionais, com a física quântica na atualidade, e que nós estamos chegando cada vez mais perto da identificação dessas vibrações, na certeza que nós já temos, todas já trazidas por André Luiz, para que nós sejamos melhores instrumentos da mediunidade. Então é esse o recado de hoje, uma reflexão em termos das vibrações. Nós ainda vamos falar mais nisso, isso é uma introdução para que nós tenhamos condições de falar do médium em serviço, da obsessão, do atendimento aos espíritos, com mais intimidade, digamos, dos conceitos que a doutrina nos traz. Obrigado a todos, se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos e até a próxima.